E aí galera, meu nome é Evandro Gabriel. E aí galera, só deixa eu. E aí galera, meu nome é Evandro Gabriel, ilustrador e quadrinista. E eu vou fazer um desenho aqui, deixar um sonzinho de fundo. E daqui a pouco eu entro para conversar com a Nai Reis. Firmeza? Eu já dei uma adiantada aqui na arte. Esse é um personagem de um quadrinho meu, chamado Peregrino dos Pés Descalços. Ele é um herói brasileiro que transita pelo Brasil dos anos 20, anos 19 e combate criaturas sobrenaturais. Daí na história eu sempre coloco alguma coisa da sociedade, racismo, e como é um personagem negro, eu sempre tento mostrar mais ou menos a realidade, né? Sendo uma história de fantasia também, sempre lembrando. Essa história, esse quadrinho está disponível no site Tapas. É só procurar pelo nome Peregrino dos Pés Descalços. Tá dando pra ver isso? Podem comentar como é que tá ficando. Ele tá numa pose aqui, dando um chute, um martelo, pra quem é da capoeira. Como um herói brasileiro, ele tem que saber capoeira, né? Como que tá o som aí? Vocês estão ouvindo? Tá curtindo?
Eu tô fazendo a line art, né? Eu já tô fazendo a parte. Pô, na parte preta, né? Depois eu só faço cor dele, coloco cor. Antes eu faço a estrutura dele, né? Pra eu pensar na pose. Sim. Só aumentar deixar mais evidente aqui. Só pra eu saber o movimento dele, né? Porque eu queria que ele ficasse numa pose de capoeira mesmo. Então eu deixo. Mas tem que ficar também bem plástico, né? Dando um movimento pro desenho. Então eu fiz nesse sinal de cruz aqui e os braços dando esse movimento de indo pra lá, né? E daí o pé dele dá o movimento de indo pra cá, daí o desenho fica com. Como essa é uma ilustração, se fosse um quadrinho, teria outros jeitos de dar esse movimento. Mas como é só um desenho dele, eu faço a estrutura e depois eu faço esse processo aqui de ir deixando mais evidente o que eu quero fazer, né? Daí eu faço o cabelo dele, os olhos, o pé pegando fogo aqui, que é um poder do, do peregrino, que ele tem o poder, o espírito da cobra de fogo, que é o boitatá, né? Deixa eu continuar aqui. A parte mais árdua pra mim é a parte de cor, porque eu sou péssimo com cor. Mas se a gente estiver falando de quadrinho, o quadrinho é um processo todo, né? O quadrinho é muito sofrido de fazer, porque a página inteira é uma ilustração só, né? E cada quadro tem que ter sua narrativa individual e depois somar com a página inteira. Então o quadrinho, às vezes você faz e tem que refazer a página para ver se está funcionando. Como no caso do Peregrino eu não pus cor, eu só fiz tons de cinza, foi mais fácil. Mas nas ilustrações, quando eu faço, a parte de cor para decidir o que eu vou pôr é mais sofrido. Porque às vezes uma cor errada pode estragar o desenho, né? Deixar com menos contraste. Tem que sempre pensar no desenho como um todo, né? Mas como toda forma de arte, no final é sempre gratificante. Você vê o processo terminado e revisitar o quadrinho para ver, mesmo que sua arte tenha evoluído,
você vê como tava antes. É sempre divertido, é nostálgico e é muito bom. Eu deixo ele com a barba pra fazer porque todo mundo fala que eu me desenho muito nos meus personagens. E eu sempre tenho a barba pra fazer. Eu poderia selecionar toda essa parte aqui e pintar de preto, mas eu gosto de deixar como se fosse lápis pintado, dá um efeito legal. Fica assim, ó. Cara, eu me inspiro muito em desenhos, tipo no Peregrino, por exemplo. Eu me inspirei muito no Naruto. Porque minha intenção era ressaltar a cultura brasileira e a nossa diversidade, sabe? E o Naruto ele faz muito isso com a cultura japonesa. É que a gente não tem costume de fazer isso no Brasil, sabe? Ressaltar a nossa na ilustração, quadrinho, sabe? A gente não tem muito costume de ressaltar isso. A gente sempre busca coisas que não são do Brasil, tipo super-heróis de máscara e capa. E eu não acho que seja tão brasileiro isso, não casa no Brasil isso. Eu acho que um herói sem máscara e de pé descalço, a gente se identifica mais, sabe? Como João Grilo e Chicó no Alto da Compadecida. Ou os heróis que geralmente aparecem nas novelas da Globo, sabe? Mas eu quis fazer nesse estilo, sabe? E daí eu fui pesquisar e ver nas músicas brasileiras também, dar um clima pra história. É, então, quem não gosta do Auto Compadecida, né? E, e tem muito filme brasileiro também que tem uns heróis. Que o herói brasileiro ele não é desse É porque assim, eu encaro a cultura americana muito de herói de guerra, né? E o Brasil não é muito assim. A gente é mais de amigo de todo mundo e enfrentar a diversidade, sabe?
É, o besouro também. Se você conhece a história da capoeira, você sabe que tem muito heróis brasileiros da cultura brasileira, a história da capoeira, né? Heróis. Tipo, Mestre Bimba é um grande herói da história brasileira. Daria um ótimo filme. Ou Zumbi, Dandara. Só, só a história de Palmares daria um ótimo filme. É a Wakanda brasileira, tá ligado? Se você conhecer a história bem, sabe? A organização dos Palmares era. Eles ganhavam muitas guerras, tá ligado? Se conhecer a história, é que a gente não aprende isso na escola, né? Mas se você já jogou capoeira, você tem muita história nas músicas de capoeira. É só querer ouvir. Ah, tá ficando assim. Vou tirar as outras layers, deixar só o preto. Deixa eu refazer essa parte aqui. Desenho é paciência. Geralmente você tem que refazer algumas partes quando não tá certo. Como dizia um professor de artes meu, devagar se vai longe. E a prática leva à perfeição. Meditação sempre é bom. Colocar a cabeça no lugar, descarregar o que você não precisa levar, né? A arte também é isso, né? Música ou as artes plásticas. É você descarregar as coisas, né? Eu ouço muito rap e descarrego a raiva. Ah, eu passo por muitos bloqueios, né, mano? Mas o negócio é fazer, tá ligado? Você tem uma frase do Alice no País das Maravilhas que o gato sorridente lá fala que se qualquer caminho serve se você não sabe pra onde ir. Então é só você começar, sabe? Se você começar e ver que tá indo pelo caminho errado,
começa, faz tudo de novo até acertar ou se achar, sabe? Esse quadrinho que eu fiz mesmo, o Peregrino, foi meu primeiro quadrinho e eu fiz mais para me encontrar e saber o que eu queria. Eu não sabia direito o que eu queria fazer, como contar a história, sabe? Então eu fui aprendendo no processo. Apesar de já ter feito algumas aulas de desenho, de ilustração em quadrinhos, eu fui aprendendo no processo. Então essa é a dica que eu dou, cara. Bloqueio criativo é você pegar e fazer e ir por qualquer caminho. Uma hora sai, sabe? Uma hora você se encontra. As ideias estão aí pelo ar, sabe? E você tem que ir falando. Você tem que fazer, né? Porque você tem que fazer pra ver se dá certo ou não. Você pode ter a melhor ideia do mundo. Eu sou músico também, eu tenho uma banda com o Lu, que vai ser o próximo entrevistado. E eu componho músicas também e, tipo, às vezes a ideia tá na minha cabeça, mas quando eu começo a cantar, quando eu coloco no papel, não tá tão bom. Então eu tenho que ir ajustando. Mas eu nunca vou ter ideia se tá bom ou não se eu não fazer e colocar no papel. Então você tem que começar de algum lugar. Ah, o pé dele tá em chamas aqui. Geralmente depois de fazer toda essa parte eu vou fazendo alguns detalhes, os pelos do braço dele. Daí eu vou fazendo umas sombras com rachura que eu gosto bastante. Então, gente, eu vou adicionar a Nai Reis aqui pra gente conversar. Só um minutinho. Oi, Evandro. Oi, Oi, pessoal. tudo bem? Tudo bem? E você? Eu tô tentando virar a câmera aqui, não tô conseguindo. Ah, achei. Deixa eu afastar. Aê. Apesar que estava muito da hora ver o processo. Nossa, muito massa. Nunca tinha visto assim, olha só. Tem mais coisas para fazer, né? Tá bem simplificado ainda. Dei uma cortadinha aqui que você falou. Tá bem simples ainda, porque tem bastante coisa para fazer ainda, se fosse finalizar a arte, né? Nossa, mas já deu para ver uma super diferença da hora que você começou até agora, assim. Valeu.
Bom, bem-vindo, bem-vindo. Estou muito feliz com o seu, quer dizer, com você aceitar o convite de estar aqui mostrando seu trabalho e conversando com a gente. Eu também estou feliz de ter sido convidado para participar. Eu achei muito legal a iniciativa e o festival, né? Todo mundo está participando ontem, foi muito legal. Estava assistindo, gostei bastante. Sim, foi muito bom mesmo. Quer dizer, tá sendo, né? Até segunda-feira ainda tem muita coisa para acontecer aqui, gente. Fiquem atentos. Bom, Evandro, conta pra gente então, assim, eu sei que você já falou um pouquinho, tal, você foi desenhando e falando. Foi muito legal, eu gostei muito desse formato. Mas conta um pouquinho assim, como é que começou a sua relação com o desenho? Como é que você, por onde, qual foi seu caminho, sabe? Se você foi fazer aula, por quê? Qual desse, desse interesse, sabe? O que que te motivou a buscar essa arte? Quando eu acho que desde pequeno eu sempre fui muito de ficar em casa, né? Eu brincava na rua, mas brincava muito pouco. E eu gostava muito de desenhar. E quando eu desenhava, eu olhava assim e gostava muito do que eu produzia, sabe? Era uma satisfação. E eu fui tentando, e sempre que eu aprendi uma coisa nova em relação ao desenho, eu me sentia muito bem, vendo a evolução. Daí, quando eu tive uns 14 anos, eu fiquei sabendo de um curso de desenho aqui do Educa Mais, aqui da minha cidade. Eu moro em Jacareí, né, interior de São Paulo. Daí eu comecei a fazer e o meu professor de desenho, ele gostava muito, ele desenhava também, né, lógico, mas ele me ensinou muita coisa sobre anime, sobre quadrinhos. E daí eu fiz esse curso por um tempo e fui entrando nesse meio e por um tempo eu larguei de mão, assim, porque eu não ainda a internet, os artistas não estavam tão fortes na internet. Daí eu fui estudar outras coisas, sabe? Porque eu não via uma carreira nisso. Eu queria, mas eu não via um sustento nisso. Daí, daí uns 10 anos atrás, 10 anos não, muito tempo, uns 6 anos atrás, eu fui fazer artes visuais na faculdade. Fazer artes visuais na faculdade e tive conheci umas pessoas de um curso de quadrinhos aqui de São José, da cidade do lado, né? E lá eu comecei a estudar mais desenho. Deu uma travadinha, acho que voltou agora. Ah, eu cortou muita coisa? Não, você estava falando que o seu professor te ensinou essas referências de quadrinho, anime. Sim, e depois eu fui estudar numa escola de São José, que da cidade do lado, a Mundo Kinoene. Estudei desenho lá e depois eu fui para a Conta Academia de Artes em São Paulo, que é uma escola que tem bastante quadrinista e reúne muito artista. E de lá eu comecei a me aprimorar nisso e hoje em dia eu tô tentando entrar mais na área, sabe? Eu não. Oi? Desculpa, eu não ouvi. Pode, Tá me ouvindo? agora sim. Então, eu estudei em São Paulo, na escola Quanta Academia de Artes, que tem muito quadrinista e ilustrador. E de lá eu formei nos cursos que eu fiz, né? E continuei estudando em casa. E hoje em dia eu faço alguns freelas, mas eu trabalho com outra coisa, né? Eu me sustento com outro trabalho. Mas eu estou tentando entrar no mercado e trabalhar só com desenho mesmo. Hoje em dia eu vejo que é mais possível, com a internet e tudo mais. Uhum.
Eu acho que é uma questão da maioria dos artistas isso, né? A gente ter ali nosso trabalho com a arte, mas ao mesmo tempo ter um outro trabalho que nem é tão relacionado assim com arte para conseguir o sustento diário, né? Para ter a prosperidade financeira, enfim, que a arte, ela não é que ela não traga, né? Mas eu sinto que é um meio muito privilegiado assim ainda, sabe? Muito, como eu posso dizer, muito excluso, muito fechado. Então é muito difícil a gente entrar nesse grupo de pessoas que consegue prosperar financeiramente com a arte, né? Sim, a minha ideia antes era mudar para São Paulo para trabalhar em alguma agência de publicidade e começar a ter uns contatos, que é o caminho normal que todo mundo faz. Só que eu sou muito do interior, assim, eu não ia aguentar São Paulo. Então eu prezei mais pela minha saúde mental e mesmo que a caminhada seja mais longa, eu vou fazer ela, sendo daqui de Jacareí, sabe? Evandro, tá cortando muito para mim. Não sei como é que tá pro pessoal, mas você estava falando que a sua ideia era ir para alguma agência de publicidade em São Paulo e tal, só que aí cortou. Ah, tá. Só que eu não sei se eu ia conseguir viver em São Paulo, porque eu não consigo aguentar o ritmo de lá. Parece ser muito louco. E de Jacareí, que é a cidade interior de São Paulo, aqui é muito tranquilo as coisas, sabe? E me ajuda muito Sim, na para compor, ter ideias e fazer minha arte. Então, mesmo que eu precise me sustentar fazendo outro trabalho, eu acho que é melhor do que eu não me sentir bem numa outra cidade, sabe? Fora que toda a minha família está sim, aqui, meus amigos. sim. É, Então, isso é verdade. Assim. Pode falar. mesmo que a caminhada seja mais longa desse jeito, eu prefiro ir desse jeito, sabe? Sim. Às vezes a gente vai para alguns grandes centros, né, em busca dessa prosperidade financeira, de reconhecimento, enfim, e a gente acaba adoecendo porque o ritmo é outro e é muita demanda também. De repente você até conseguiria trabalhar com a sua arte em São Paulo, mas você se sentiria às vezes tão sobrecarregado que não ia valer a pena e que você poderia até parar de gostar de fazer o que você ama fazer por conta dessa pressão que é para você estar ali, de repente naquela empresa, naquele lugar, naquela cidade, enfim. Uhum. Assim, falando de ilustração, com a internet abriu muitos caminhos, sabe? Tem muita gente que eu conheço que trabalha, que é do interior ou mesmo de São Paulo, que trabalha para fora, sabe? Trabalha para os gringos e se dá muito bem, assim. Sim. E, e em questão, eu estou falando de ilustração, né? Quadrinhos, daí é mais difícil ainda. Mas com a internet também os caminhos se abrem, assim, né? É só você continuar fazendo. Você não pode parar. Sim. É verdade, eu acho que é esse o caminho mesmo, ainda mais agora com essa ferramenta super potente da internet, a gente consegue se conectar com muitas pessoas e coisas, né, que estão distantes, mas em pensamento, em frequência, no coração estão próximas, e aí a internet vem para fazer essa conexão. Sim, sim. Tanto que, como a arte é relativa, tem pessoas que aqui não gostariam do seu trabalho, mas lá no outro lado do país ou lá no outro lado do mundo vai achar sua arte maravilhosa, sabe? E dispostas a pagar por isso, que é importante também, sabe? O artista não Sim. vive só de arte, sabe? Tem que comer o pão de cada dia. Sim, até porque o quanto de tempo, né, que você
demanda, tanta energia que você coloca naquele trabalho com um objetivo, com um propósito. E tempo, se a gente recebe nos lugares pelo tempo que a gente passa lá trabalhando para eles, a gente precisa receber pelo nosso o tempo que a gente passa fazendo arte para o mundo, né? Uhum. É, exatamente. Eu, eu sou muito caseiro, né? Eu não sou muito de sair. Eu saio às vezes, assim, com os amigos. Tanto que eu falei que eu tenho uma banda também, com o Lu, que vai entrar depois de mim. E eu não, eu gosto muito de tocar. Eu amo tocar e cantar, mas, tipo, banda tem que viajar muito, né, para tocar. Eu viajo, mas não amo viajar e conhecer novos lugares, assim. Eu sou bem caseiro mesmo. É mesmo? Então É. não vai dar para sair em turnê com a banda, hein? Ah, daí a gente vai, né? É que mas vai, mas daí quando volta é mais tranquilo, sabe? É, tem uma letra do Lu até que fala que a gente fica falando que eu quero andar bastante para sentir a sensação de descansar meus pés. Eu acho que o artista sente muito isso, sabe? Você anda bastante para descansar depois e é muito gostoso. Sim, é o tanto que é importante a gente ter o nosso cantinho, né? O nosso espaço que é nosso, que a gente se conecta com a gente mesma, que a gente pode desenvolver o nosso trabalho também, né? Acho que assim, é o nosso canto aqui para desenvolver, para levar para o mundo. Mas depois que foi para o mundo, a gente precisa voltar e criar mais, né? E estar bem ali com a gente. É, é bom sair assim, você se influencia e pega novas coisas para pôr na sua arte. Uhum. Questão de música é isso, né? A música é você sentir e viver as coisas para você conseguir transpor isso para a forma de arte que você vai fazer, seja música, seja artes cênicas, plásticas. Sim, sim. Bom, e deixa eu ver, eu pensei aqui em algumas perguntas enquanto você estava escrevendo. Ah, queria lembrar, galera, que essas ilustrações que eu usei na arte para o festival são do Evandro, que eu amei, achei muito lindo. Nossa, arrasou. Valeu, obrigado. Uma coisa que eu queria falar sobre a sua playlist, assim, achei o máximo. Como é que você constrói? O que que você gosta? Qual ambiente você gosta de criar para você criar? A playlist que estava tocando quando eu estava desenhando, É, sim, assim, não só a playlist, é que a gente estava ouvindo a música e tudo, mas pensando assim, como é que você cria o ambiente agora aí, né? Não sei, acho que você está no seu quarto. Como é que você prepara? O que que você traz para te inspirar, para te colocar nesse estado de criação? eu gosto muito de sentir o clima do que eu estou fazendo, sabe? Como esse quadrinho meu, ele é bem no Brasil, se passa no Brasil e é muito da cultura brasileira, eu gosto de sentir o nosso clima, né? Nossa música traz nossa história e daí eu ouço, cada processo eu ouço um tipo de música ou às vezes eu vejo um documentário ou entrevista com alguém, sabe? Enquanto eu desenho. Essas coisas Uhum. me motivam a continuar. Essa música que eu coloquei uns remixes de música brasileira, porque eu queria passar essa ideia enquanto eu estivesse desenhando. Sim. E aí você conta um pouquinho mais pra gente como é o Peregrino dos Pés Descalços? Peregrino dos Pés Descalços, que eu achei o máximo. Eu dei uma olhada lá nos quadrinhos, adorei. Eu vou mudar a câmera só para eu mostrar aqui algumas páginas. Tá bom? Boa. O Peregrino, ele é um herói brasileiro. Deixa eu só fechar aqui e abrir.
A história dele é que nos anos 20, 70, eu não quis passar muito a época, porque eu quero deixar a ideia meio lúdico, sabe? As pessoas se Uhum. encontram para ter liberdade. Daí, o Peregrino, ele é um, um homem que ele é negro e mistura de indígena também, como eu sou, sabe? Como eu sou assim, eu quis passar o mais perto como eu me sinto desse jeito, eu entender mais como o personagem se sente, né? Sim. Eu sou, eu sou descendente de indígena, negro e italiano, mas daí o Peregrino coloquei só negro e italiano. Daí ele é sobrevivente de. Aconteceu uma tragédia na vida dele quando ele era pequeno, que ele perdeu os pais, ele vivia num quilombo, e daí só sobreviveu ele e a irmã dele, que é essa daqui, a Dandara. A Dandara eu quis fazer um penteado bem marcante, assim, sabe? Como se fosse esse Uhum. penteado de anime que ressalta o cabelo do japonês, que é super fino e faz espetado para todo quanto é canto. Daí uma vez minha Sim. namorada fez esse penteado nela e me deu a ideia. Assim. Eu curti muito, sabe? Daí eu quis fazer uma personagem. Tanto que se eu apagar aqui o cabelo dela, é minha namorada. Que ela faz Ai, que lindo. cabelo curtinho, assim. Daí, então, nessa história, a irmã dele não aparece, né? Nessa história teria o Saci na história. E ele tá meio que numa cidade pregando algumas peças perigosas, quase mata o prefeito e um padre. Daí, na história, o peregrino investiga esses causos na cidade. Ah, e também o peregrino ele possui um espírito de fogo do boitatá, que eu coloco muita coisa do folclore brasileiro. Aí ele tem esses poderes com fogo, sabe? Daqui seria o chefe do Curupira, o chefe do peregrino, que é o Curupira, eu deixo meio misterioso assim na história. Ele é montado num boi do mato. E ele vai nessa cidade investigando. É uma história de aventura e investigação, sabe? Mistério. Aqui o peregrino salvando o prefeito e o padre. É que eu tô dando muito spoiler da história. Eu já ia dar mais também. Acho melhor a gente deixar pra galera conferir depois lá. É. Daí eu fiz só essa história, mas eu quero fazer mais histórias, né? Tipo, esse é o Peregrino, uma arte que eu fiz com o Peregrino lutando contra o Ipiara, fugiu o nome agora pra mim. É Ipiara, que é um nome como se fosse a Iara indígena, né? A original, que é um monstro d'água, assim. Ou tem também o Caboclo d'Água, que chama. Daí o Saci meio que vira um companheiro dele das histórias. E eu gosto de fazer o Saci bem peladão, como é nas histórias antigas, sabe? Não gosto de ficar pondo roupa nele. Não acho nada a ver. Que legal. Daí E tem uma como é que história foi? Pode falar. tem uma história curtinha que eu fiz da Dandara, que é uma história muda, sem fala nenhuma, sabe? Só o desenho. Que é de 5 páginas, rapidinho, se a galera quiser ver. Tá até disponível no meu Instagram ou entra no Tapas, que tá disponível todos os quadrinhos. Legal. Depois a gente coloca o link pra galera ver. Que ela é uma guerreira, luta contra uns vampiros vampiros cangaceiros. Sabe? Vampiros cangaceiros. Uau.
Pode E como fazer é a que foi o pergunta. processo de criação dessa história? Quando que você começou com essas ideias? Por que surgiu a ideia de escrever essa história? Qual que foi a sua, assim, sabe, quando, sei lá, você assiste um filme e fala, caramba, teve um negócio assim ou foi uma construção, assim, aos poucos? Eu sempre gostei muito de quadrinhos, né? Eu sempre quis fazer. No começo, quando eu comecei a bolar a ideia do Peregrino, era outra coisa, assim. E eu também era outra pessoa, e eu pensava diferente. E eu nem pensava nele negro ou com essas características, sabe? Pés descalços ou ser de época. E daí, uns anos atrás, minha namorada começou a se desconstruir, sabe? E se exaltar como mulher negra. E ela começou a fazer isso comigo também, sabe? Fazer eu ver mais esse meu lado, que eu não dava tanta atenção, eu nem pensava muito nessas coisas. E daí eu comecei a bolar essas ideias, querendo expor isso pro quadrinho, porque tem uma frase de uma música do Emicida que eu penso muito, eu sempre quero fazer isso com a minha arte, que é, já que o rei não vai ser humilde, eu vou fazer o humilde virar rei. E eu quero, com a minha arte, fazer os, os negros que estão lendo, né, vendo, se exaltarem e se sentirem mais se identificarem, né? Porque é difícil ver a gente na arte. Sim. Essa é uma arte que eu fiz para capoeira. Deixa eu só mudar aqui. E você falou bastante da capoeira, né? Você faz capoeira, você joga? Como é que é essa relação com a capoeira? Eu jogava mais quando eu era mais moleque, mais novo. E eu não tinha essa ideia de como era a capoeira antes, né? Eu joguei quando eu era muito pequeno e eu fui pro taekwondo. Daí eu saí do taekwondo e daí um amigo meu, o mesmo que para quem eu fiz essa arte, que ele tem uma estamparia, ele é mestre de capoeira e me chamou para jogar. Eu voltei a jogar e me apaixonei de novo pela capoeira e todas as histórias que eu ouvi, porque daí sim eu fui aprender sobre a capoeira e a história dela. E e foi me exaltando, sabe? Me dando autoestima na história do Brasil, a história do negro. Sim. Então a capoeira faz muita força assim na minha arte. E é super importante, né? E eu queria, assim, te perguntar sobre dentro das suas experiências, assim, não só profissionais, mas de construção de si, o quanto, o quanto está no corpo que você está, um corpo preto. Claro que, né, assim, provavelmente você até já deve ter ouvido, ah, mas você não é negro, alguma coisa porque a sua pele é mais clara. Então, tudo isso, assim, como é que você enxerga isso? Quais foram as suas experiências e como que você passa por isso, assim? Como é que você lida com isso, na verdade? Eu nem pensava muito nisso, como eu disse, né? Eu comecei a pensar uns mais um pouco, faz um tempo, mas mais pra cá, né? Mas antes, eu sempre soube que eu não era branco, né? Mas eu nunca pensei como eu era negro, assim. Porque quando eu tenho a pele mais clara, parda, né? E quando a gente é assim, sempre ouve esse tipo de coisa. Tipo, eu sempre ouvia que eu tinha o pé na senzala, ou, ou que eu tinha a pele cor de papelão molhado. Tinha uns amigos meus que zoavam.
E como eu andava mais num rolê de rock, assim, essas coisas sempre aconteciam, mas a gente deixava passar, assim. Daí, de um tempo pra cá que eu comecei a mais me exaltar, me ver mais minha beleza e me sentir mais confortável como eu sou, sabe? Como no corpo que eu estou. Porque quando a gente é adolescente, a gente se espelha em outros, nas coisas que a gente vê, sabe? A gente não vê tantos negros na TV, ou em desenho, ou em quadrinho. Uhum. E se a gente não se vê, se a gente não vê e não se vê lá, afeta a nossa autoestima. E como que a gente mede o nosso valor pela nossa autoestima, né? Como que a gente vai se achar alguma coisa, ou achar que a gente pode fazer alguma coisa, ou mesmo que eu podia fazer um protagonista de um quadrinho negro, se a gente nem se enxerga lá. Então, eu acho que todo negro artista tem essa responsabilidade de carregar, de ser um espelho para a pessoa que está te vendo, sabe? Vendo a sua arte. E você tem que se mostrar e exaltar essa pessoa. Como o Emicida mesmo falou, que eu falei, já que o rei não vai ser humilde, eu vou fazer o humilde virar rei. Vou fazer quem está me vendo se ver como rei, ou ver como o herói. Sim. Então, É como eu estava falando com a Rayane agora há pouco, né? O quanto é importante a gente falar sobre essas coisas, a gente aparecer, a gente colocar a nossa cara mesmo e falar sobre essas questões justamente para gerar esse reconhecimento nas pessoas, né? Como você disse, quando você era mais jovem, você não tinha tanta referência, né? Não tinha em quem se espelhar, em quem olhar. E agora a gente tem mais, graças à internet também, né, às redes, a gente tem mais acesso e muito mais pessoas pretas ocupando lugares onde não ocupavam antes. É claro que ainda está muito longe de ser o ideal, mas já existe essa representatividade. Então, quanto mais tiver, melhor, porque mais reflexos as pessoas vão poder ter, né? sim, é muito importante isso. E às vezes tem umas pessoas que acham que já tá bom, ou que não é importante ter dois protagonistas negros na novela da Globo, sem ser, sabe, uma negra e um cara branco que se apaixonam como casal principal. Seria importante ter dois ali, porque isso nunca acontece. E como que as pessoas podem achar que pode ter um final feliz, sabe, se a gente nem vê na TV? Porque é um espelho, né? A gente, como eu disse, a gente mede o nosso valor ali. Se as pessoas Sim. sempre enaltecem os brancos e, e coloca sempre o negro como bandido na novela ou no filme, como, como esse tipo de gente, quem vai querer. Opa, puxei. Quem vai querer ser ator se só vai fazer esse tipo de papel? Sim. E mesmo quando tem, né, um casal negro protagonista, é tipo assim, Lázaro Ramos e esqueci o sobrenome dela. Mas, enfim, são sempre os mesmos. Não que não seja importante, é importante também. Mas isso também vai quebrando essa esperança, essa expectativa de chegar lá, né? Fica parecendo que só eles podem, só eles conseguem. Afinal de contas, eles já estão lá, então esse lugar é deles e também não tem para mais ninguém. Uhum. É. E é, é, é por isso que o filme Pantera Negra é importante, por exemplo, o quadrinho do Pantera Negra é importante. Por isso que todo mundo ficou tão mal quando o Ai, ator agora morreu. Porque esse filme foi muito importante, porque muita gente conseguiu se ver como um herói em um país, tipo Wakanda, que é o país do filme, que só tem negros e os negros não são miseráveis, como geralmente são retratados no filme, por filmes. É muito importante para a autoestima das pessoas negras, né? sim, com certeza.
Deixa eu ver aqui o que mais que eu quero perguntar para você. Ah, sobre os bloqueios criativos, né, que você estava falando. Aí eu fiquei pensando, cara, eu também, tipo, tenho muitos momentos de bloqueio criativo, assim, de não conseguir escrever uma palavra. Daí você escreve duas palavras e fala, nossa, que desespero, não consigo escrever mais nada. Dá um branco, parece, não sei o que que é isso, mas aí eu fico pensando, é também um momento de pausa, de reflexão, para a gente buscar a solução para esse bloqueio. E o que que é a criatividade se não a resolução de problemas, né? Sim, o bloqueio criativo vai acontecer de qualquer jeito, sabe? É um parto ali que você está fazendo, sair da sua cabeça para o mundo, e assim, isso sempre vai ser dolorido, sabe? Porque vai encarar a realidade. Se você tiver um senso crítico sobre a sua arte, sim. Tem pessoa que acha tudo que faz é lindo. Daí quando a outra pessoa critica, não gosta. Sim. Mas, mas você colocar suas ideias no mundo sempre vai ser dolorido. E tinha um professor de desenho meu que falava que filho feio não se abandona, sabe? Você tem que ir moldando ele. Tem que ir moldando essa ideia. Porque não é ruim, só não tá bom ainda, sabe? Pode ser uma coisa muito boa. E eu sempre levo essa frase do País das Maravilhas, do Alice no País das Maravilhas, que qualquer caminho serve se você não sabe para onde ir. Porque se você não sabe para onde vai, só começa de Só algum vai. lugar, sabe? É, uma hora, vai dar em algum lugar, sabe? E às vezes para, descansa, vai dar um rolê que alguma coisa no mundo vai te inspirar para você voltar. Sim. Eu acho que é isso. Esses bloqueios talvez sejam esses momentos de pausa para a gente refletir: ah, é esse caminho mesmo que eu quero? Como é que eu quero? O que que eu estou fazendo? Por que que eu estou fazendo, né? Então, É acho que que é. a arte não é um negócio industrial, sabe? Você não tem que ir fazendo uma coisa atrás da outra sem parar. Você tem um processo, um pensamento. E se você não tiver focado e relaxado, você não vai conseguir fazer. Você tem que ir tranquilo. Sim. Ai, Evandro, amei nossa conversa. Quanto tempo a gente tem aí? Clica no ao vivo para ver. Deixa eu ver. Tem 58 minutos. Tá 58 minutos agora. Ah, então Dois falta dois minutos. minutos para acabar. Quer virar aí e seguir desenhando e a hora que cair, cai você desenhando? Ah, eu vou mostrar só algumas artes minhas aqui então. Pode Enquanto- mostrar. E aí, quando cair a live, você salva pra gente, tá? Eu queria só agradecer o pessoal que está aí acompanhando o festival. Fiquem aí, continuem acompanhando, que ainda tem um monte de coisa boa pela frente. E lembrando que esse festival é uma iniciativa independente, então quem puder contribuir, seja compartilhando, seja com algum valor financeiro, quem puder, o link está no portal Sofá de Casa, lá no perfil, na bio, e fiquem à vontade para compartilhar, porque coisa boa tem que ser compartilhada mesmo. ah, Essa aqui é uma fan art que eu fiz um desenho da She-Ra, um novo desenho da She-Ra. Tem um dos protagonistas é negro, né? O arqueiro. Antes ele era branco, mudaram para mim. Eu gostei muito. Fiz. Essa é a arte da capoeira. Essa é uma arte que eu fiz de estampa de camiseta. Cuide bem do seu bonsai. Aqui. Eu acho muito legal o bonsai. Eu sempre quis ter um, mas Ah, eu nunca, adoro também. Eu tive um já. nunca tive coragem de comprar um. Esse aqui é um trampo que eu fiz com um artista da minha cidade, Yuri, Yuri Lucas. Esse aqui é o Instagram dele. É um poeta daqui de Jacareí, muito foda.